Estamos aqui no Andréa Miranda com Elas, mais uma vez, partilhando com vocês da maravilha do mundo da mulher cis, da mulher trans, partilhar as nossas experiências, partilhar o nosso dia a dia, a construção das vidas dessas mulheres maravilhosas que passam por aqui, a profissão, o dia a dia, os problemas, as reconstruções, as quedas, tudo aquilo que nós passamos e que possa servir de inspiração para vocês, tanto homens quanto mulheres que nos assistem. É uma alegria, é um prazer estar hoje aqui com vocês e com nossa convidada, Márcia Gadelha. Márcia Gadelha, uma mulher pedagoga, formada também em relações públicas. Márcia hoje nos dá o prazer de partilhar conosco sobre o tema transições e trajetórias com experiências transgeracionais. Tínhamos também hoje a convidada Isla Rodrigues. Infelizmente, ela não pôde estar presente conosco, mas a Márcia está aqui com um conteúdo brilhante para partilhar com vocês dessa história de vida magnífica. Fiquem aí grudadinhos junto com a gente para que vocês possam entender, compreender e partilhar com os familiares, amigos, as pessoas que convivem com vocês dessa live que promete. Vamos lá? Tudo bom, Márcia? Tudo bem. Inicialmente eu gostaria de agradecer, né, a Adriana Miranda, né, o convite, né, e isso é muito importante, né, é importantíssimo a presença de pessoas transexuais, né, nesses espaços públicos, né, e na mídia, né. Por mais que diga que existe uma visibilidade, né, mas eu acho que essa visibilidade ela se torna real a partir do momento que a visibilidade ela não fica apenas presa ao discurso, né. Ela acontece a partir do momento que você chama as pessoas, né? Você abre espaço para que essas pessoas falem da sua problemática, não é isso? Das suas vidas, das suas experiências, né? E ninguém, sem desmerecer os pesquisadores, né? Mas ninguém mais ideal, né, para falar, né, dessas questões do que nós, transgêneras, né? Ou mulheres trans, né? Isso então mesmo. é de suma importância esse seu programa, não é? Tá? E essa temática que você está trazendo hoje, né? É uma contribuição muito grande, tá? No sentido da, digamos assim, da conscientização, né? Não só por ter me trazido, né? Você pode trazer outra também que seja militante, que esteja na militância, né, que tenha fundamentos, né? Então é importantíssimo, tá? São os meus agradecimentos, né? E parabenizando você inicialmente já por trazer essa temática de grande importância que a sociedade muitas vezes quer esconder, né? Até dizer que não existe. Né? Porque o pior é isso. A pior transfobia é quando você diz assim, não existe mais transfobia no Brasil. Né? Num país em que, né, a média de vida de uma trans é 35 anos, né? É verdade. Né? Onde ainda um banheiro ainda está se lutando, né? A ANTRA, né? Associação Nacional de Transsexuais e Travestis, está lutando no STF, né, para conseguir, né, que o banheiro feminino seja liberado, né, e reconheça a identidade de gênero, né, da pessoa transgênera, né, tá? Então, é importante, né, essas discussões, né, e principalmente com seriedade. Com certeza. Mas, Márcia, fala um pouquinho da mulher Márcia. Ao longo dessas décadas, desde quando você se reconheceu uma mulher trans, até hoje, assim, conta um pouco da tua história para a gente entender como foi que a mulher Márcia surgiu. Não, a mulher Márcia sempre existiu. Né? A mulher Márcia não, ela apenas teve um momento que ela teve que aparecer, né? Porque
ninguém aprende a ser transexual. Não. Né? Se fosse assim, eu seria uma pessoa cisgênera. Sim. Né? Porque desde que existo, né, eu convivo com pessoas cisgêneras, né, heterossexuais. Né? Então, a Márcia Gadelha é uma mulher que luta pelos seus direitos. Né? É uma mulher que se reconheceu trans desde o dia praticamente que eu abri os olhos, né? Eu sempre fui uma mulher, eu nunca fui um homem, né? Como era com a sua família? Como, da mesma forma que a sociedade rejeita, né, a família, já dizia Bárbara Freytag. Eu gosto de citar a Bárbara Freytag porque quando eu fazia a minha graduação, eu estudei muito a Bárbara Freytag. Bárbara Freytag tem um livro, né, Escola, Estado e Sociedade. Né? Então ela diz o seguinte, que a escola, né, a família, são aparelhos ideológicos do Estado. Então, se o Estado, né, é conservador, né, consequentemente essas instâncias serão conservadoras também. Né? Então, como foi na família, foi da mesma forma que foi no meio da rua, né? Que foi na escola, né? Que foi no ambiente de trabalho, né? Com muita discriminação, muita perseguição e sem um entendimento, né? Faltando como eu poderia dizer para você, uma compreensão maior, né? Tá? Você acha que essa problemática evoluiu ou você acha que ainda estamos muito longe dessa evolução? Não, eu acho que evoluiu assim, a nível de primeiro mundo, né? Evoluiu a nível dos estudos, né? A Judith Butler, né? A gente pode citar, né? Nos Estados Unidos, né? E na Europa, né? Aqui na América Latina, né? Houve assim uma visibilidade, como eu iniciei falando, né? Tá? Uma explosão, né? Uma explosão que eu digo assim, eu não sei se eu usei o termo certo, uma explosão no sentido assim, nos mostra. Entendi. Né? Mas não andou simultâneo com isso, né? A aceitação, né? E junto da aceitação, o respeito à nossa cidadania, né? Que é desrespeitada prática 24 horas do dia. Né? Em quase todos os lugares. Em todos os lugares. As pessoas transgêneras, eu posso falar de cátedra, eu tenho 60 anos de estrada, pelo amor de Deus, né? De serviço público, de escola, eu fui professora, alfabetizadora, eu trabalhei em Secretaria de Educação, né? Eu trabalhei em fundação que lida com a inclusão e não é inclusiva, não é isso, né? Como você lida com isso no serviço público? Porque você é uma servidora pública hoje, né? Então, hoje, desde 84. Isso. O serviço público hoje é um local de políticas públicas e vem sendo trabalhado e tendo uma abertura para a comunidade LGBTQIAPN+. Será que existe mesmo, desculpe a intervenção, será que existe mesmo, Adriana, querida Andréa, né? Essa abertura, existe muita coisa no papel. Né? O lápis, papel comporta muita tinta. Aqui em João Pessoa nós temos a Lei 7.309/2003, nós temos a determinação do Supremo Tribunal Federal que equiparou a crime de injúria, né? E também ao racismo, né? Isso. Mas está lindo no papel, uma coisa é a prática. Na prática eu posso lhe falar de cátedra que melhorou um pouco, avançou um pouco, entendeu? Tá? Mas as pessoas continuam transfóbicas, as pessoas continuam homofóbicas, as pessoas transexuais não conseguem ascender no ambiente de trabalho, muitas vezes não exercer nem a sua profissão, entendeu? Tá? Termina um curso de graduação e não consegue exercer a profissão, né? E muitas das vezes, né, por ter passado num concurso público, né? E legalmente ela tem direito de estar ali, né? Ela muitas das vezes não é colocada naquela função de destaque, né? Que ela passou, né? Que deveria ser dela, né? Por meritocracia, né? A maioria das vezes é colocada em bibliotecas, né? Em serviços subalternos, né? Que não condiz muitas das vezes, né, com a formação dela, que ela poderia contribuir muito mais, mas o preconceito vai à frente. O problema é esse, né? Como você fala, Márcia, né? Mas as pessoas não veem Márcia, veem a trans Márcia, né?
É isso, então eu te digo uma coisa, A experiência não chega antes. Não, o que chega não chega. O que chega é a Márcia trans, né? E a Márcia trans é ilegal, imoral, engorda, né? Não é isso? Já estou parafraseando aquela música de Roberto Carlos, né? Tá? Então é difícil, houve poucas mudanças, sabe? A nível da prática. Na legislação, se você analisar a legislação brasileira, tá? Ela evoluiu, né? Até na questão da mulher cisgênera, né? Que não é transgênero também. Mas na prática você vê a misoginia aí tomando conta. Né? Do mesmo jeito a transfobia, né? O Brasil está no ranking, né, pela 10ª vez, do país que mais mata transexuais do Brasil. Me diga uma coisa, onde estão esses espaços, hein? Porque se cria tanto espaço, é espaço disso, é LGBT disso, né? É o espaço disso. É a Secretaria da Diversidade do sei. Cadê? Onde é que está esse povo? É a defensoria disso, né? Olha, eu te digo uma coisa, falando especificamente da Defensoria Pública aqui do Estado da Paraíba, tá? Eu não conheço o trabalho que é desenvolvido hoje na Defensoria Pública, mas eu posso te falar uma coisa, não é querendo rasgar seda pra mim, mas eu vi o trabalho acontecer na época que eu passei um ano na Defensoria Pública, do lado de Vanildo Brito, doutor Vanildo Brito, não é? E do lado do doutor Carlos Calixto, que por sinal, em memória, né, eu queria homenageá-lo, né? Que é um guerreiro, foi um guerreiro, né? Um homem assim rude e tudo, mas que entendeu a nossa problemática, né? Então, na Defensoria Pública, né? O Você setor foi servidora da Defensoria. Não, eu fui convidada por doutor Ivanildo Brito, Ivanildo Brito, né, na época, e doutor Carlos Calixto, para fazer um evento e montar um setor, né? E esse setor se teria como objetivo, né? Esse setor lidar com a questão da inclusão das pessoas LGBTQIAPN+, né, com essa comunidade, né? Isso. E a Defensoria Pública, todo ano, ela faz um evento, né, em comemoração ao Dia Mundial do Orgulho LGBT, né, QIAP+, né, que seria o 28 de julho, de junho, né, de junho, né, tá? E eu organizei, né, eu fui convidada para organizar esse evento, e organizei, sim. O evento foi de toda a Lagoa, né, com a participação de pessoas transgêneras e pessoas não transgêneras também, né? De uma amplitude muito grande. Depois eu abri uma discussão dentro da Defensoria Pública, onde nós tivemos a oportunidade de ter pessoas do movimento. Na época, o movimento estava assim, bem organizado, um pouco mais organizado aqui, sem fazer crítica aí às meninas, né? E os meninos que estão aí na luta, na batalha, né? Tá? Mas com a presença do movimento, né? Com a presença de autoridades, né? Da OAB, né? E eu consegui, né? Fazer um evento assim, de grande dimensão, né? Não se resumiu só a dar cesta básica, né? Gente, olha, que a comunidade trans, né? Ela carece, né, de um olhar, isso aí todos sabem. Todos nós sabemos, né? Que ela precisa, né, de alimento, ela precisa se alimentar, porque é um ser humano como outro qualquer. Né? Agora, celebrar, não é? O dia da visibilidade, né? Então, o dia do orgulho, né? Só com distribuição de cestas básicas, não, elas estão precisando de emprego. É isso. Elas estão precisando de respeito. Elas estão precisando chegar à universidade. Elas estão precisando terminar um curso de pedagogia ou terminar um curso, seja ele qual for, e ter o direito de exercer. É isso. Elas precisam, necessitam, e é direito delas estar no ambiente de trabalho e ser respeitada. Porque eu posso te falar, tá? Olha, eu entrei em 84, eu tenho mais de 40 anos. Eu já sofri assédio moral. Eu já sofri transfobia e ainda sofro, sim, hoje. Porque tem a transfobia assumida mesmo, aquela velada, né? Isso. Aquela velada. Não, você não vai ali porque... É porque Márcia incomoda, porque Márcia fala, né? Aí existe... E outra coisa, a coisa tá tão organizada, né? É tão maquiavélica, né? Que é o seguinte, não vai diretamente a você, né? Não, mas é difícil convivenciar. Não fala muito alto. Aí é agressiva, é lógico. Entendeu? É uma ilha, né, cercada de preconceito por todos os lados. Eu queria parafrasear
Darcy Ribeiro, né? Um sociólogo, né? Maravilhoso, né? O Darcy Ribeiro, né? Nessa época, o Darcy Ribeiro não usava essa terminologia, né? Que a Judith Butler, né? Criou, né? Através dos estudos, né? Então, ele dizia o seguinte: o que é uma travesti, né? Uma travesti é uma pessoa cercada de ódio e de preconceito por todos os lados. O que eu posso dizer para você que eu nunca vi tão atual, né? Esse conceito, né? Da nossa realidade social, entendeu? Que o Darcy Ribeiro disse há alguns anos, há 10 anos atrás, ou 15 anos atrás, né? Ele falou, é muito atual, é isso sim. Tá? Na prática, existe muito discurso, né? Existe até gente ganhando dinheiro em cima disso, né? Indo para simpósio, seminário, não é? Tá entendendo? Porque isso gera, né? Agora, aconteceu já, né? Há uns anos atrás, né? Uns 10 anos atrás, uns 5 anos atrás, né? E não mudou nada, né? Porque a homotransfobia continua, o Brasil continua sendo considerado o país mais mata e mais transfóbico do mundo. E o Brasil é transfóbico. E outra coisa, né? Sem querer falar de política, eu não vou querer aqui entrar por aí, até porque eu vejo que tem pessoas de direita que tem muito respeito por mim, tem pessoas de esquerda também que tem respeito por mim, tá? Eu não gosto de caracterizar as pessoas pela opção política, não. Né? Mas para falar de política, né? É praxe, porque política é vida. Pois não é isso, né? Agora, eu tenho pessoas de direita que me têm muito respeito, entendeu? Até na universidade. Os meus melhores professores foram de direita, né? Ainda me lembro, eu gostaria que a família me permita, né, eu citar o professor José Augusto Pérez. Ele me deu a primeira oportunidade de ir para uma sala de aula, o coordenador do mutirão escolar. Como foi que você decidiu estudar numa faculdade, numa universidade? Quando foi que você se norteou que era necessário você fazer um curso superior? É o seguinte, eu desde criança, eu sempre fui uma pessoa assim, que sempre pensei, né, alto. Não fiquei rica, não fiquei milionária, né, nada disso. Mas eu sempre pensei em me inserir. Pensar alto, não. Eu sempre pensei como todo e qualquer cidadão do bem. Eu nem gosto muito do negócio de cidadão do bem. Porque isso, esse cidadão do bem tem a ver com uma coisa que passou há 4 anos atrás, que eu não gosto nem de lembrar, uma tragédia que passou aqui no nosso país, né? Tá? Que quase dizimava a comunidade LGBTQIA+, né? Tá? Mas, desde criança, né? Desde a adolescência e tudo, né? Eu sempre tive vontade, né? Por conta do preconceito de casa, o preconceito da rua, né? Eu levava pedrada, eu levava surras, né? Levei muitas surras dos meus familiares, né? Na escola, eu me urinava toda, eu fazia as necessidades fisiológicas dentro da sala de aula, então muitas vezes saia correndo, porque o banheiro, se eu fosse pro banheiro feminino, a escola não deixava. O bullying, essa palavra bullying, eu conheço o bullying desde 1900, desde que existo, que entrei numa escola, né? Então, entenda. Existia intervenção nessa época da não, escola? nenhuma. Entenda, note bem. Eu não podia usar o banheiro feminino, porque no banheiro feminino a escola não me reconhecia como menina, né? Eu não podia usar o masculino, porque as crianças, é até normal, né? Tá? Os meninos, numa fase assim já de despertar da sexualidade, iam ver aquela menino, né? Aquele menina, né? Iam querer transar comigo, né? Então eu tinha medo, porque eu queria fazer só o meu xixi e meu cocô, não é isso? Então me vi privada disso. Muitas vezes saí correndo da escola, tá? E muitas vezes fiz dentro da escola. Tá? Né? Então, hoje ainda dizem que é mimimi a discussão de gênero dentro das escolas, né? Que nós queremos é transformar a população toda em pessoas transgêneras. Gente, isso é de uma imbecilidade, é de uma irracionalidade muito grande. O pior você vê isso da boca de pessoas que a gente supõe como pessoas alfabetizadas, como pessoas que têm uma visão, que tem graduação. Você ouvir isso, porque uma coisa, querida... Pessoas religiosas. A religião é a maior inimiga do movimento das pessoas transgêneras, é a religião, com raras exceções, né? Olha, eu gosto da Madonna, tá? Eu gosto da Madonna, gosto muito da Madonna,
Tá? Eu acho que a presença dela aqui no Brasil foi muito importante. Claro, Tá? Madonna. Aquela presença dela. Tá? Ela deu uma sacudida nesse movimento, nessa questão LGBT aqui no Brasil, que estava sendo assim, ó, tá? Suprimida. Tá? A presença da Madonna aqui foi muito importante. E certa vez ela no Royal City Hall de Nova York, perguntaram a ela, né? E é que Madonna não é trans, nem é lésbica, nem que eu saiba não, né? Mas é uma defensora do movimento, né? Dos nossos direitos. É religião. Ela disse, não, porque religião separa as pessoas. Gente, eu achei isso de uma profundidade tão grande porque eu fui analisar. Eu tenho experiência no espiritismo, eu tenho experiência no catolicismo, eu tenho experiência na Umbanda, no Candomblé, tenho experiência também em outras filosofias, né, tá? Interessante, eu vi tudo isso dentro dessas religiões. Quando se trata de pessoas transgêneras, porque os homossexuais, eles passam despercebidos, né? Porque o homossexual, ele é um homem que se veste de homem, né? Como culturalmente, né? Se Às colocou vezes aí, se né? disfarça. Se disfarça muitas vezes, né? E ele, não estou querendo minimizar o sofrimento dele, Não, né? não. Que é terrível, Mas mas cada é uma um tem o realidade. seu, É mais fácil. Difícil somos para nós trans. Até porque nós fomos que abrimos os espaços para que as pessoas, os bigodudos, né, estejam hoje andando de braço dado, né? Isso Stonewall, quem fez isso foi a Maja T. Johnson, nos Estados Unidos, juntamente com a Silver Herrera, né? A Maja era negra e trans, numa sociedade discriminatória, norte-americana, num período onde negro não tinha direito a nada. Imagina travesti, trans, não é isso? E ela enfrentou tudo aquilo, né? Tá? Então, tá? É muito difícil pra gente, tá? Para a comunidade trans, né, conseguir esse respeito. Eu acho que eu consegui em parte, né? Mas eu tenho passado por tantas situações assim, constrangedoras na minha vida, a ponto de uma pessoa perguntar, por que você veio trabalhar? Você acredita? Eu, com 40 anos de serviço público, todo mundo sabe aqui o Projeto Nordeste. Eu trabalhei no Projeto Nordeste, né? Do professor Carlos Pedrosa. Eu passei, aos 5 primeiros, eu passei em 4º lugar, entendeu? E o professor Carlos Pedrosa, que é do PL, na época era o PL, né? Esse partido de extrema-direita, né? Olhou pra mim assim, achava que eu não era capaz de desenvolver uma atividade, né? E depois eu fui desenvolver um trabalho daquela regional, que era Prata, Ouro Velho, aquelas cidades ali, né? Tá? Mas como foi difícil, viu? Como foi difícil, né? Chegar e pegar 200 professores, né? De várias séries, né? Primeiro, a parte didática, né? Muito difícil, né? E segundo, a aceitação, né? Mas você acredita que quando eu terminei, né? Isso tá tudo registrado, né? Eu pretendo escrever um livro, tá? E eles diziam, professora, não vá. Nós queríamos que a senhora ficasse aqui. Isso é gratificante. Isso é gratificante, né? Porque eu vi isso do aluno, né? Vi isso da professora do pé da serra, que nem é letrada, nem tem pós-doutorado e nem tem mestrado, né? Né? Uma maior aceitação, um maior respeito à minha pessoa, né? É um reconhecimento. Um reconhecimento. E em alguns locais que eu já trabalhei, né? Tido como locais, assim, de muita intelectualidade, né? Eu vi, foi uma exclusão, né? Terrível, né? Agora eu não me calo, né? Tá? Podem... olha, eu te digo uma coisa. Sabe como é a forma de se agredir, de excluir a pessoa transgênera? É dizer que ela fala alto, que ela grita, né? Que ela é de difícil convivência. É lógico que ela é de difícil convivência. Não, é lógico que ela grita. De difícil convivência, não. Ela é produto de uma sociedade discriminatória que desde o momento que ela nasce, que ela recebe pedradas,
Né? Se existem exceções, são exceções. Eu estou falando da regra. Muito importante, né, essa sua colocação, porque eu já ouvi muito isso em relação a pessoas que convivem comigo que são trans, que são transgêneras. Elas... a realidade é a mesma. Elas são estigmatizadas assim, de imediato. Quando elas chegam, as pessoas, a primeira coisa que as pessoas falam é cuidado no que vai falar, porque pode virar um barraco. Entendeu? Então, assim, já é uma forma de afastamento e de falta de respeito com a construção de vida que levou aquela pessoa a agir daquela maneira que é uma autoproteção. Não, eu não faço, olha, essa questão assim do barraco, não é questão do barraco. Pode existir que façam barraco e tem todo o direito de fazer. Dependendo disso. Como eu vi também na televisão, parece que foi em Salvador, na terra da Umbanda e do Candomblé, né? Uma senhora, mãe de santo, chegar num salão e não ser atendida porque estava com um colar, né? Que identificava uma religião de matriz africana, né? Ela abriu a boca e ela, no outro dia, ela trouxe o terreiro dela para bater na frente do salão. Eu acho que você viu isso, né? Então, há momentos que é necessário fazer isso mesmo, abrir a boca. Tem que gritar mesmo, porque ou você grita ou eles lhe absorvem. Eu sei, e absorvem mesmo, porque eles não gostam da gente, tá? Não gostam, há uma tolerância, principalmente do Brasil, tá? Eu posso falar de cátedra, eu estou nessa desde 84, estou no serviço público, tenho 60 anos de idade e digo, é muito difícil. Vem com essa história, eu gostava mais de você quando você era Marquinho. Eu disse, eu nunca fui Marquinho, né? Eu era um personagem. Você tem que gostar de Márcia, porque eu sou Márcia. Você tem que gostar dessa identidade aqui. E se eu vir a boca de psicólogo, de assistente social. Qual foi a idade que você virou Márcia? Que eu virei Márcia. Eu sempre fui Márcia, né? Certo, tá? Mas a idade que você... 14 anos. 14 anos já comecei a me vestir de mulher, entendeu? Na minha casa o pau cantava, como diz o popular, né? Minha mãe não aceitava, meu pai também não. Classe média, né? Família de classe média, né? Minha mãe ligada a grupos religiosos fundamentalistas evangélicos, né? Você sabe que eles são muito radicais, né? Muito difícil de conviver com esse povo, né? E eles têm uma visão muito distorcida do que é a transexualidade, né? Tá? E com os 14 anos, né? E fui colocando coisas femininas que eu sempre me identifiquei com elas, né? Que era o proibido, né? Eu não pedi para ser trans. Entendo. Olha, eu te digo uma coisa, tá? Talvez até vai chocar. Mas se tivesse escolhido, eu não queria ser trans, não. Como eu também não queria ser brasileira, eu queria ser alemã, branca e heterossexual, não é isso? Porque, não é verdade? Você não teria muitos problemas. Não teria muitos problemas, né? Não é isso? Porque o racismo também está tomando conta do mundo. Verdade. Não é isso? Né? E ter nascido homem, né? Tá? Em 2022, né, para 2023, tivemos um aumento de mais de 10% em todos os tipos de violência contra a mulher. Imagina... Contra a comunidade transgênera, né? Isso, 27,4% de aumento. 247 mortes em 2023 com requintes de crueldade. Um absurdo, tá? Um absurdo. Terrível isso, terrível. Tipo assim, tá? Arrancou o coração, eu arranquei o coração porque eu tô tirando o demônio dela. Meu Deus, terrível. Isso aconteceu, sabe onde? No Maranhão. Quem fez isso foi um pastor protestante. Que terrível. Entendeu? Foi uma menina, uma adolescente. Uma menina adolescente. Tinha acabado de morar, eu lembro desse caso. Né? Então, e esses são os casos que saíram na mídia. E os que não são notificados. Terrível. Né? Não é isso? Tá? E tem muita coisa aí que se bota debaixo do tapete, com né? Certeza, entendeu? Com certeza. Tá? Muitas, inclusive, não procuram os órgãos públicos. Porque são ridicularizadas. Chegam lá, elas sofrem novamente. O preconceito. O preconceito. É verdade. Sofrem novamente o preconceito. Os órgãos não estão preparados para receber. Não. Havia necessidade de um programa assim, de capacitação, de treinamento. Olha, por exemplo, a questão de gênero nas escolas, que está proibido na rede municipal de ensino. Né? Isso é absurdo. Né? Mas o preconceito está lá, né? Com certeza. Tá? Com certeza. Discussão sobre gênero, né? O que mais? Seminários, palestras, encontros, né? Tudo isso iria ajudar muito. Tá? Ninguém quer transformar
pessoas em LGBTs, não. Do jeito que se chama, na Semana da Mulher, mulheres para dar palestra nas escolas, na Semana do Trânsito, se chama pessoas para dar palestra nas escolas, no mês da visibilidade, também tem que se chamar mas não se chamou. Mas se chamou muito pouco. Mas se chamou muito pouco, porque a própria preciso. Secretaria da Educação, ela não pode, ela é covarde com relação a essa questão, Mas porque a criança trans está dentro da escola, porque eu fui uma criança trans. A criança trans não é uma criança fabricada, não. A criança trans, ela chega na escola trans. A escola tem que se adequar a esta criança, entendeu? Fazer as devidas mudanças, entendeu? Por isso que é importante a questão do estudo sobre gênero. É como isso aqui, que ontem eu encaminhei para você, né? Essa resolução do Conselho Federal de Medicina, né? Que eu não aguento mais ver, né? E ouvir nas redes sociais homofóbicos, bolsonaristas e quem não é bolsonarista também, né? Tá? Que é conservador, né? Porque existem pessoas que são de direita e são de a cabeça boa. Existem né? pessoas progressistas de esquerda e conservadoras. E não conservadoras. A extrema esquerda era ela é muito difícil de lidar com a questão da homossexualidade. Até porque eu sei, eu não tô aqui para agradar ninguém, eu tô falando a verdade, né? Olha, se você analisar historicamente o conceito de homossexualidade, né, dentro do marxismo, a homossexualidade era vista como produto da decadência da sociedade burguesa. Isso não tem base científica nenhuma. E a esquerda do terceiro mundo, entendeu? Muito deles ainda absorvem esse tipo de conceito. Né? Então, voltando ao documento, né? Essa resolução do Conselho Federal de Medicina, né, é a resolução 2.285, né, de 2019, né, que regulamenta as cirurgias de mudança de sexo, né, a cirurgia de redesignação sexual, que seria uma adequação. Eu não digo nem mudança de sexo, é adequar o sexo da pessoa, o sexo da pessoa à sua natureza. Isso. Eu não vejo nem como mudança de sexo, porque, por exemplo, eu fazendo uma redesignação sexual, eu estou colocando aqui, né, o que está aqui. Porque o que está aqui não combina com o que está aqui. Né? Então eu nem vejo como mudança de sexo. Eu uso mudança de sexo para me fazer entender. Né? Adequar, não é? Né? O que está aqui, aqui. Né? Então, licença, essa resolução desde 2019 que existe no Brasil. Entendeu? Baixa aí no YouTube, entendeu? Ou nas redes sociais e pedir o número dessa resolução. Então, você vai ler o que determina e o que regulamenta. Então, essa determinação diz o seguinte: ela segue todos os protocolos da Organização Mundial de Saúde. E diz o seguinte: durante o processo transexualizador existem etapas. Entendeu? Né? E que a Organização Mundial de Saúde diz, e o Conselho Federal de Medicina diz, não se faz cirurgia de redesignação sexual em crianças. Isso é o que eles mais nos atacam. Não existe isso. A cirurgia é permitida no Brasil a partir dos 22 anos de idade. Anterior a isso aí, né, a criança trans, né, supostamente, ela tem que passar por 2 anos de análise, né, com um psicólogo, né, com um psiquiatra, não é isso? Né, e tem que frequentar, né, um ambulatório, né, onde ela será observada. Né? E o processo de hormonização não é assim, não. Tá? Feito a toque de caixa de fósforo, não. É depois de todo esse trabalho. É um trabalho muito sério. Esse trabalho se desenvolve aqui na Paraíba. Isso funciona? Claro que eu não posso dizer que o centro transexualizador de Los Angeles, na Califórnia, é igual o ambulatório TT de João Pessoa, né? Eu não vou dizer, né? São realidades opostas, é um país desenvolvido, que tem preconceito, mas que tem uma comunidade muito forte, economicamente melhor, né? Mas já existe, sim. Tá? No primeiro governo Lula, né, ele criou um programa chamado Brasil Sem Homofobia. Né? Lembro.
E dentro desse programa estava a questão dos laboratórios, né? Que muita gente diz, e as cirurgias financiadas pelo SUS, né? Tá? Que muita gente colocava, né? Não, isso é vaidade. Né? Não, não é vaidade, é uma necessidade. Claro. Porque, olha, a cirurgia, como erroneamente dizem, que a gente está se manipulando, não, como é que se... Mutilando. Se mutilando. Nós não estamos se mutilando, não, de maneira alguma. Tá? Nós não nos mutilamos se não fizermos as cirurgias. Claro. Porque eu mesmo, no meu caso, tá, em específico, eu já tive muita vontade, não agora, né, com 60 anos de idade, né, de cortar, entendeu? Eu quase que fiz isso. Tá? Então, gente, é uma questão muito séria, tá? Para estar em rede social, né? Pessoas do mal, né? Pessoas sem base científica nenhuma, né? Dizendo que é frescura, que é mimimi, né? Que é só bater, dar um murro, uma tapinha, né? Ou um murrozinho, né? Não é? É muito que sério. ele vai ficar homem, né? Como a gente ouviu 4 anos atrás, um monstro dizer isso, né? Publicamente. Publicamente, Uma no nosso posição, país. pois é. Quanto a fatos, não existe argumentos. Eu não estou aqui tomando posição política nenhuma. Eu fiz agora mesmo, fiz uma crítica. É No caso, ao pensamento de Fidel Castro com relação à homossexualidade daquela época. Que mudou. Que hoje já não é mais assim, né? Porque o processo é dialético, é dinâmico, né? Mas no começo se tinha esse pensamento. Mas na Nicarágua tem esse pensamento, tá? Que a comunidade gay, ela é LGBT gay, né? Ela é perseguida na Nicarágua, né? Como é perseguida também na Rússia, que é neoliberal. É perseguida no mundo inteiro. E é perseguida no mundo inteiro, né? Em alguns países há uma certa flexibilidade. Isso. Em Já outros, tem alguns né, países que sim. já tem sim. Que né? tem uma abertura. Uma abertura. Outros não. É a perseguição mesmo assumida. Por exemplo, a Hungria é um outro país, né? Que baixou leis horrorosas. E no Brasil, eu estou com muito medo do Brasil. Sabe por que eu estou com medo? Olha, eu não tenho bola de cristal, né? Por mais que eu seja espírita, assumida, mas eu não, praticante, né? Eu não tenho bola de cristal, mas eu digo pra você uma coisa. Eu tô com muito medo da situação do Brasil. Eu tô vendo nós caminharmos para uma teocracia, tá? No nosso país. Porque a partir do momento que existe uma bancada da Bíblia... Que bancada da Bíblia? Bancada da bala. Do boi. O que é isso? Terrível. Gente, isso fere a Constituição. E essas bancadas né? estão cada vez maiores e mais fortes, fortalecidas. E mais não é fortes. isso? Né? Infelizmente. Infelizmente. Então eu vejo o Brasil se tornando um país o quê? Um país teocrático, não é Elitista. isso? Elitista, dominado pelas elites, não é isso? E nada para o povo e liberdade descendo pelo funil. E quem vai ditar as regras são a igreja evangélica. Um retrocesso. Né? A igreja evangélica. Porque quem encabeça essa bancada são as lideranças evangélicas. Eu sei que tem alguns espíritas kardecistas, não é isso? E alguns católicos, mas muito pouco. Mas mais a igreja evangélica, né? Então, é um perigo o que está acontecendo no nosso país, né? Esse aspecto, né? Essas bancadas que ferem a Constituição, né? Gente, se o Estado é laico, né? Se o Estado é laico, a sua opção religiosa, ela fica lá. Não, né? Aqui a gente vai usar a Constituição. Com né? certeza. Eu achei muito bonito, não sei se tem um tempo ainda para falar, eu acompanhei todo aquele processo pelo TV Sank, né? Da colocação do direito ao aborto na Constituição da França, né? Pelo TV Sank, né? Então, como foi bonito, tá? Como o Estado laico é respeitado, tá? Olha, a manifestação é garantida a todos, né? E tinham grupos que eram contrários, né? À aprovação, à colocação do direito ao aborto na Constituição. Sim. Mas o que acontece, né? No momento da votação, principalmente os grupos religiosos, né? Esses grupos começaram a gritar e a querer interromper, né? As falas, os discursos. Não, a votação. Sim. E a votação, né? Lá eles chamam Assembleia, né? Sim. A Assembleia Nacional, né? Lá da França. Eu gostei, achei muito bonito quando o presidente da Assembleia lá da França, né? Disse o seguinte: a França é um país livre, né? O direito de religião é garantido neste país, né? Mas o Estado francês, ele é laico. E esse espaço aqui é laico.
religião nenhuma. Aqui não é espaço de discussão de pensamento religioso, né? Então o aborto vai ser aprovado ou não, se o povo quiser ou não quiser. Agora, a discussão é em cima de base científica. Isso. E assim foi a discussão na França. Maravilha. Não em cima de pensamento de religião A ou B. A França respeita as religiões. Porém, neste espaço aqui, é a ciência e o conhecimento é respeitada, né? Então, tinha umas senhoras católicas, né, que estavam muito aguerridas, assim, gritando e tudo, e ele pediu que elas não se manifestassem em nome da Constituição Francesa, né? E que elas ficassem lá e levantassem os cartazes. Que era garantido o direito dela de dizer, mas em silêncio, com respeito à Constituição. E que o espaço não era aquele para se trazer um discurso pessoal. Um discurso pessoal, ou então um discurso religioso. Né? Gente, eu tenho minha religião. Eu já falei, eu sou espírita. Né? Mas eu não trago minha religião para certos assuntos, certas questões. Eu não vou tomar por base o meu pensamento religioso, não, de maneira alguma. Nem eu tenho a verdade absoluta também dentro da minha religião. Com certeza. Né, sabe? Então é isso aí, sabe? Então eu tenho muito medo do Brasil, porque essa onda, né? E essa onda malévola, né, não vai ser só ruim para a comunidade LGBTQIAP+, não. Nem só para a comunidade trans, não. Vai ser para você também. Porque essa extrema-direita, esses conservadores fundamentalistas, eles não gostam também do carnaval. Preste atenção ao carnaval de 2024. Como ele foi atacado. É verdade. Aquelas falas da Baby Consuelo, né? Mais falas virão daquelas. Se não for dado um break, né? Nessa onda fundamentalista que quer tomar conta de ditar as nossas vidas. E eu não quero a minha vida ditada por uma religião. É verdade. Não. E você eu quero a minha vida ditada pela Constituição. É isso. E pelas minhas decisões certas, respeitando a legislação. As leis do país. A religião né? É pessoal. Cada um. Pois é. Mas não é isso que está acontecendo no Brasil quando se fala, a questão do aborto, a questão do casamento, essa pauta de costumes que está aí. Né? Nós sabemos o quê? Por que um número grande de pessoas homoafetivas se casando? Porque já sabem que a Câmara Federal é fundamentalista, é conservadora, isso é fato. Tá? Agora, claro que tem sim políticos do PSOL, né, da esquerda, de direita também, né, que não aceita, sim, mas é minoria. E que a grande maioria é essa bancada da Bíblia, essa bancada da bala, né, e que essa pauta de costumes vai ressoar em quê? Né? Em retirada dos nossos direitos. Direito ao casamento civil, né, que nós temos por conta do Supremo Tribunal Federal. Mas, né? Márcia, a questão do banheiro. A bancada, né, da esquerda é uma bancada menor, mas é a bancada aguerrida, de luta. É uma bancada forte. Com certeza absoluta. Eu gostaria de citar e enaltecer, né, a deputada Érica Hilton. A deputada Érica Hilton me representa. Ela nos representa. Gente, ela não representa só as mulheres transgêneras, não. Ela representa todas as mulheres, porque a Érica Hilton, né, ela tem um programa, né? Ela é para todas as pessoas, os programas, né, todas as mulheres sociais, né? Não é em cima do nada, é em cima de fundamentos, né, em cima de projetos, de pesquisa, de classe e tudo. Então ela tem um trabalho de base, né, tá? Então eu tenho muito respeito e muita admiração pela Érica Hilton. Também. Sim, mas a Érica Hilton é uma ilha. Eu sei que uma ilha pode fazer muita coisa, tá? Mas, né, ela é uma inspiração. Dizem que o pessimista é um otimista bem informado, né? Eu sou muito pessimista com relação à Câmara Federal, entendeu? Porque eu acredito que esses nossos direitos serão retirados, entendeu? Você acredita? Infelizmente, eu acho. Eu não acredito que... Vai ter que ter muita discussão. E o movimento vai ter que se movimentar muito. Eu não sinto isso no movimento brasileiro. Olha, nos Estados Unidos. Sim, Estados Unidos sim. Tá? Não sei porque a esquerda não gosta dos Estados Unidos. Eu não gosto de política externa americana, mas tem coisas boas dos Estados Unidos, como tem coisa boa da China, como tem coisa boa em
qualquer canto tem coisa boa e tem coisa ruim. Mas, né? Márcia, a partir do momento que chega uma mulher no espaço de luta, como a Câmara, o Senado Federal, a Presidência da República, né? A nossa Dilma esteve lá. Então, a partir do momento que chega uma mulher neste patamar, que é o patamar que vai proporcionar políticas públicas mais igualitárias, e que essa mulher é uma mulher de luta combativa, uma mulher social, que se preocupa com isso, essa mulher nunca mais vai perder aquele espaço. Porque ela chegar ali já foi uma trajetória de chuta a porta. Uma conquista muito grande, né? Entendeu? Ela chutou a porta e ela entrou de uma maneira muito E nós não vamos voltar para o armário. Não, podemos até sofrer, eu digo por mim também. Eu sei o que eu sofro ainda. Tá? Mas eu não volto pro armário. Podemos sofrer um apagamento social como a Marielle sofreu, entendeu? Ela foi ceifada, a vida dela foi ceifada, entendeu? Marielle foi assassinada brutalmente, porque ela era uma mulher combativa e ela não tinha medo de enfrentar os problemas que esmagavam a periferia, que ela lutava tanto, os direitos que ela lutava da mulher negra, das mulheres exploradas, das pessoas que estavam com fome no Rio de Janeiro, na sociedade dela, na comunidade dela. Então, ela foi ceifada com a vida, mas Marielle deixou uma semente. Deixou um legado. Deixou um legado e deixou uma força em outras mulheres. Quando a gente luta e revive a memória de Marielle, a gente está revivendo aquela força que ela teve e fortalecendo outras mulheres para serem e terem aquela força que a Marielle teve e não deixar o espaço de Marielle ser apenas único. Que esse espaço agora se transforme em várias Marielles, em várias Érica Hilton. Eu quero que na próxima eleição nós não queira Deus que isso aconteça. Nós não tenhamos eu sei que estarei lá e como eu estou falando aqui em nome de Deus. Pois é, nós não tenhamos só uma Érica Hilton, uma Duda Salamé, nós não tenhamos só elas, que nós tenhamos... Brene Brioli em Niterói. Nós tenhamos senadoras trans. Sim. Que nós tenhamos no futuro uma presidenta da República trans. Por que não? E que nós tenhamos uma bancada igualitária de mulheres. Pois é. Não é? No mínimo, metade mulheres e metade de homens, entendeu? Como é em alguns países já, como já acontece. Então, não é um sonho. Sabe por que não é um sonho? Porque há pouco tempo atrás não tínhamos nenhuma mulher. Como em Cabedelo hoje, nós temos uma Câmara com 15 cadeiras e 15 homens. Não temos nenhuma mulher. Agora, não é só ser mulher, não é? Claro. Né? Porque eu conheço mulheres, né? Tem até uma lá no Senado, né, que usa uma tiarazinha, né? Sim. O povo brasileiro não sabe o que significa aquela tiara, mas eu sei o que significa. Aquilo ali é um símbolo do nazismo, né? Ela sempre está com aquela tiara, né? Infelizmente, o nosso povo é um povo que não lê muito, né? Mas Márcia Gadelha lê, né? E eu sei que aquela tiara representa, tem um significado do Deus, Pátria e Família que matou, né? Matou os judeus, né? Do Deus, Pátria e Família que exclui o negro, que exclui o pobre, né? Que dizimou o índio também, que exclui o índio e que discrimina a comunidade LGBTQIAP+, que é um movimento integralista deste país, né? Isso? Que é um braço, né, do nazifascismo, né, dos Estados Unidos, né, do Donald Trump, não é isso, né? E de onde mais? E da extrema-direita da Europa, não é? Tá? Então, olha, eu te digo uma coisa, nós estamos vivendo assim, um momento assim, muito difícil, tá? A luta eu continuo, só me calam se me matar. Eu tenho dito em todos os espaços que a gente precisa de mulheres que lutam nos espaços de poder. Então, é muito importante que você lute no trabalho, que você lute na sua religião, que você lute no seu ambiente social, mas que você também lute nos espaços de poder. Porque é lá que você vai trazer políticas públicas para pessoas da sua classe, para pessoas da classe LGBTQIA+, para pessoas da sua convivência e para as causas que você defende. Entendeu? Então, assim, é muito difícil a gente ampliar as políticas públicas quando a gente não está dentro. Então, quando a gente espera do governo que faça alguma coisa por nós, num governo que é majoritariamente masculino,
a gente nunca a gente vai conseguir, é um sonho, é uma utopia a gente achar que a gente vai conseguir evoluir, que essas políticas públicas sejam mais realistas, sabendo que são homens que estão trabalhando para fazer algo que nos liberte. Uhum. Mas eu vou voltando um pouco, né? Não é só ser mulher, né? Não, né? tem que ser uma mulher com compromisso, claro. Entendeu? Com o não conservadorismo, né? Claro. Com compromisso com a cidadania plena, Claro. não é isso? Nós Porque que sabemos. adianta ter uma mulher lá, né, ligada a movimentos neopentecostais? E nós sabemos Pelo amor de hoje, Deus, é um retrocesso. E nós Existe, sabemos. viu, querida? Existe aqui bem perto. Sei disso. Não é isso? Existe aqui bem perto, né? E nós sabemos Tá? hoje que muitas mulheres são usadas também pelos maridos que não podem mais se candidatar por motivos legais, criminais, e eles usam as suas mulheres como escudo para ocupar uma vaga que seria deles, entendeu? Porque eles sabem o trajeto de chegar naquele poder, naquele local de poder. Então, eles usam suas mulheres, infelizmente, como escudo para estar no local que ele não pode mais estar porque ele transgrediu. Porque ele transgrediu a lei e ele está afastado criminalmente por alguma coisa que ele fez. Então, as mulheres estão sendo muito usadas. Então, tem muitas mulheres chegando, tem. As mulheres estão se colocando, tem muitas mulheres chegando. Mas muitas são esposas, são cunhadas, são mães desses homens que, de certo modo, as usam para que elas cheguem àquele espaço de poder. Não são elas que estão governando, infelizmente, elas estão por trás sendo manipuladas. Pelo machismo, pelas elites, pelo patriarcalismo das elites, não é isso? Com certeza. Não, e só fechando a questão da cirurgia, que eu acho importantíssimo, então, não existe, fechando esse aspecto aqui. Sim. Cirurgia de sexo no Brasil, mudança de sexo, não é? Que eu não gosto de nome mudança de sexo, mas para fazer entender eu vou usar a palavra mudança de sexo. Certo. Né? Só com 22 anos. Certo. E não é feito a toque de caixa de fósforo como essas pessoas vivem dizendo por aí. Né? Para criar ódio e discórdia, né? E dizer que nós queremos uma sociedade que todo mundo esteja transgênero. Não. Se eu lido por diversidade, eu quero uma sociedade que tenha heterossexuais, né? Pessoas cisgêneras, pessoas homossexuais, lésbicas, brancas, pretas, negras, índias. Gente, eu quero uma sociedade plural. Eu quero que todos tenham direito. Né? Então, aqui na Paraíba, para fechar. Aqui na Paraíba, sobre a saúde, onde procurar? Quem procurar? Existe um aparelho público de saúde pública que acolha essas pessoas? Não, existe um ambulatório TT, né? Que é um ambulatório, né? Esse ambulatório já faz um bom tempo que ele existe, né? Onde fica? Eu sou a pessoa menos assim indicada para falar, porque eu não faço parte do laboratório. Certo. Eu sei que ele existe, certo. Entendeu? Ele funciona no Hospital Clementino Fraga. Certo. Existe uma equipe bacana, né, que quer desenvolver um trabalho bacana dentro das suas limitações. Entendo. Né? Porque necessitaria de um apoio maior, né? Mas recursos, e tudo passa por recursos, pelo financeiro. Aí dizia assim, nós vamos fazer uma mastectomia num transhomem. Gente, mastectomia se faz em mulher cisgênera, não é isso? Eu quero que seja feita pelo SUS aqui no estado da Paraíba, a cirurgia de redesignação sexual. É isso que eu quero que seja feita. E não é feita ainda? Não é feita porque não tem, são cirurgias de alta complexidade, né, que requer uma equipe de profissionais, não é isso? Para fazer, profissionais especializados, né? E parece que esses profissionais, parece que existe até aqui, profissionais aptos a isso, né? A fazer a cirurgia. Mas não existe o quê? O espaço, não existe um incentivo. Mas é autorizada pelo SUS. Não existe o serviço, claro, sim. Ela é garantida pelo SUS. Aí eu não quero dizer a você que não existe uma fila de milhões. Aí tem gente que não aguenta, né? Vai embora pra Tailândia e faz lá, né? Porque é mais barato. Não, porque não consegue chegar lá no final. Porque uma lista... Você sabe quantas pessoas tem? É uma lista imensa.
né? Entendi. E você sabe como o SUS funciona, né? Não é? Entendi. Nós temos uma saúde no Brasil que ainda é precária. Claro. Ah, não, porque o SUS... Não, bom é o SUS da Inglaterra. Claro, mas a realidade da Inglaterra é outra. Né? Sociopolítica, econômica, etc, etc. Né? Não é? Mas o SUS é o mal necessário. Mas o SUS é o mal necessário. Ele é necessário, sim, entendeu? E faz necessário mais investimentos, né? Nele. Não, e o governo federal tem feito isso, né? Através das farmácias populares que foram fechadas por esse governo terrível de 4 anos atrás, que eu, pelo amor de Deus, eu sinto calafrios, né? Em pensar, né, que nós passamos 4 anos com um ser tão mal, disseminando tanta maldade. E eu criei uma seita malévola e fez uma lavagem cerebral. Gente, 700 mil mortes, né, por não comprar vacina. Gente, ver pessoas morrendo em Manaus, né, na Amazônia, né, e dizer, morre assim, ó, desdenhando, rindo da miséria, rindo da miséria humana, né, do sofrimento das pessoas. Gente, pelo amor de Deus. Isso não tem. E o 8 de janeiro, né? Essa história... O 8 de janeiro, né? Que é um absurdo, história, né? É uma nódoa na história do Brasil, né? O 8 de janeiro. E eu vejo gente querendo normalizar, né? Gente, pelo amor de Deus, o que foi aquilo? Aquilo foi um desastre. Aquilo foi uma vergonha. Aí eu volto, olha, eu volto aos Estados Unidos, né? Preste bem atenção. O Donald Trump, tá? Ele incitou a invasão do Capitólio. Eu posso dizer que os americanos, mesmo sendo trumpistas, que eu não gosto dos trumpistas, se eu estivesse lá eu voltava na Kamala Harris, né? Mas eles são nacionalistas, sabe por quê? Porque eles invadiram o Capitólio, eles brigaram, discutiram com os políticos, mas os símbolos nacionais da América, eles nem fizeram cocô, nem xixi, nem quebraram, nem rasgaram e nem destruíram o patrimônio histórico e da República dos Estados Unidos, bem diferente daqui, que fizeram cocô em cima dos símbolos nacionais, que quebraram o Supremo Tribunal Federal, que é o nosso orgulho nacional. Tá? Isso é um absurdo que aconteceu no Brasil, uma nódoa, tá? Que quem fez isso tem que ser responsabilizado, tem que pagar e tem que ir pra cadeia. Com certeza. Mas, Márcia, estamos chegando ao final do nosso programa. Ai, que pena, já adorei. Estamos chegando ao final do nosso programa, mas eu gostaria primeiramente de agradecer. Eu que agradeço, agradabilíssimo o local, a pessoa, né? É um espaço assim de muita democracia, né? Com certeza. Espaço da palavra, né? Do conhecimento, da liberdade de expressão, né? Tenho certeza que as suas palavras irão longe, as suas palavras irão revolucionar. Você é uma mulher guerreira, uma mulher de luta. Eu quero ver você na batalha, eu quero ver você no poder. Eu quero ainda dizer assim, entrevistei essa maravilhosa mulher que hoje está nos representando. Quem sabe tudo é com Deus, né? Com certeza, com certeza. Então eu gostaria de deixar a palavra final com você. Gostaria de agradecer também as pessoas que assistiram até aqui, que vocês divulguem, compartilhem, mandem para as pessoas que vocês acham que precisam assistir essa conversa. Foi uma conversa muito libertadora. Uma conversa muito libertadora. O Brasil precisa, não só a Paraíba, o Brasil, o mundo, precisa ouvir mulheres como Márcia Gadelha para que as pessoas conheçam, respeitem e dignifiquem a vida dessas mulheres que, como ela mesma falou, viveram desde a infância em ilhas. E não são ilhas fáceis, são ilhas de preconceito, de exclusão, ilhas de portas fechadas, ilhas de olhares, não é? Aqueles olhares que a gente sente a maldade, que a gente sente a observação da cabeça aos pés. Essas ilhas mentalmente vivenciadas durante uma vida inteira nos destrói. É preciso um trabalho
um trabalho psicológico, é preciso uma maturidade, um crescimento espiritual, uma dedicação a si própria, um amor próprio muito forte para que você consiga chegar aos 60 anos como essa mulher, com conhecimento, com força de lutar pela classe e por ela própria. Márcia Gadelha é um exemplo para muitas meninas trans que estão começando agora, que têm ainda, não é, uma trajetória a seguir e que tem que acreditar que está apenas começando, mas que vocês podem fazer como Márcia, como Erika Hilton, chuta a porta e abre para o mundo a fortaleza que são vocês, as mulheres maravilhosas que são vocês. Márcia, a palavra final, o agradecimento final será seu. Nosso programa Andréa Miranda com Elas está de portas abertas. Que você volte para a gente falar sobre outros temas. Sim. Vamos falar sobre políticas feministas, a política da mulher trans. Vamos falar sobre outros temas. E gostaria agora que você falasse com o nosso público. Tá? Eu gostaria de dizer o seguinte, tá? É difícil, mas não é impossível. Hoje de manhã eu postei no meu zap, né? É preciso ter força. É preciso ter raça. E é preciso ter graça. Não é fácil. Não é fácil. Eu não vou dizer a vocês que é fácil. Mas não desistam. O Impossible Dreams, tá? O sonho impossível se torna realidade a partir do momento que vocês se coloquem, vocês reivindiquem. Eu tenho 60 anos. Daqui a algum tempo, né? Eu já estou indo. Porque nós vamos embora. Né? Mas eu tenho certeza, né, que eu plantei alguma coisa. Aqui ainda vou plantar mais. Né? Tá? Mas eu digo isso. Não desistam. Insistam. Comunidade LGBTQIAP+. Esse mundo é nosso também. Está garantido na Constituição desse país. Né? Os nossos direitos. É isso que eu deixo para a comunidade LGBTQIAP+, força, resistência, cabeça erguida e luta, né? E para o público em geral, né? Muito obrigada, né? Para os que concordaram comigo, os que discordaram. Eu sou também discípula, eu sou discípula de Voltaire, né? Eu tenho dois filósofos franceses que eu adoro. Não sei se ainda tem um tempinho de se fazer uma citação. René Descartes, quando ele diz assim, eu posso discordar se eu penso, se eu discordo, né? Se eu duvido, eu penso. E se eu penso, eu existo. Então, eu existo porque eu penso. E Voltaire, eu também sou voltairiana. Eu posso discordar de tudo que você defende. Mas eu vou trabalhar até o final da minha vida. Contanto que não me prejudique, eu prejudico o outro, né? Para que suas ideias, né, sejam respeitadas até o final da minha vida. Maravilha. Então, eu sou voltairiana. Um beijo grande, tá? E essa Paraíba querida, não é isso? Que nós adoramos, esse Nordeste maravilhoso. E esse Brasil maravilhoso, né? Tá? E um beijo a todos e todas. E hoje é dia da avó, não é isso? É hoje, né? Hoje de avó, a minha já tá no céu, né? Um beijo bem grande à minha avó, Francisca Gadelha e Maria Leite Ferreira, né? Que onde elas estiverem, né? Que eu acredito em vida após morte, que elas estão vivas, né? Que elas recebam, né, o meu carinho. Um beijo grande a todos. Parabéns. Beijo. Eu que agradeço.